Queridos amigos, queridas amigas, é com muita alegria que nós estamos aqui, a convite da União Espírita e Advertência Fraternal. Agradecemos o carinho com que a Márcia entrou em contato conosco e trazemos algumas reflexões em torno do tema parentela corporal, parentela espiritual, ingratidão e laços de família. E nós, inicialmente, relembramos a questão 132 de O Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Qual é o objetivo? Por que nós estamos aqui? E constantemente nós devemos nos fazer essa pergunta, porque fazermos essa pergunta significa relembrarmos o nosso roteiro, mexermos no nosso inconsciente e trazermos à tona por que fundamentalmente cada um de nós está aqui. Porque no nosso inconsciente profundo está lá registrado o papel fundamental que devemos exercer nesta presente vida. Então, a essa pergunta, qual o objetivo da encarnação dos espíritos, a superioridade maior, ela responde: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Quer dizer, cada existência é uma oportunidade para que a nossa essência divina, para que o nosso eu superior, belo, ele possa ir gradativamente se manifestar. Para uns é expiação, para outros missão. Para uns mas nós lembramos também que mesmo nas expiações, quando o espírito está muito comprometido, nas expiações também existe um progresso, porque ao mesmo tempo em que o ser ele está pagando os seus débitos que estão esculpidos na sua consciência, ele também está adquirindo formas de ver a existência, as quais ele não deve mais repetir. Porque quem passa por uma expiação, ele está dilatando a maneira como ele concebe a vida, para saber distinguir que caminhos é que ele deve passar a rejeitar e, por outro lado, quais estradas devem ser testadas para uma evolução mais produtiva. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Têm que sofrer todas as vicissitudes, quer dizer, para que nós possamos ser mais compreensivos, para que nós aprendamos a julgar menos, para que nós tenhamos mais união, para desenvolvermos virtudes, nós precisamos passar por diversos papéis. Porque muitas vezes nós só vamos estar em condições de desenvolvermos um olhar mais compassivo em relação à dor do outro se nós passarmos por aquela dor. Porque ao passarmos por aquela situação, nós temos mais possibilidades de agasalharmos o nosso irmão, dando-lhe forças e entendendo que o erro dele não é tanto proposital, mas é mais por ignorância. Mas isso acontece porque nós passamos por aquela situação. Então, sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. A existência corporal é um laboratório e a cada existência nós vamos passando por papéis diferenciados
E é nesses papéis diferenciados que a nossa essência divina, essa capacidade de viver de maneira mais integral, ela também vai ganhando mais fôlego, né? Ela vai ganhando uma dimensão mais dilatada. Nisso é que está a expiação, né? Tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Se alguém maltratou outro ser por causa de discriminações raciais, por exemplo, ele vai passar naquela condição, e ao passar naquela condição, espera-se que ele esteja apto a compreender que não são diferenças de cor de pele que traduzem a essência do ser humano. Quer dizer, quando ele passa pelas vicissitudes que muitas vezes ele desprezou, né, em outros momentos, ele aprende a valorizar. Visa ainda, diz a resposta dos espíritos superiores, visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Esta resposta, ela é belíssima, porque por essa resposta, os espíritos superiores, eles nos dizem que cada ser é um instrumento musical, né? Seria numa comparação, numa possível comparação. E em sendo cada ser um instrumento musical, todos nós em conjunto formamos uma belíssima orquestra. Mas toda orquestra, ela precisa ser ensaiada. Então, quando nós vamos passando por essas experiências das nossas existências, nós estamos exatamente afinando o nosso eu maior para que um dia estejamos em sinfonia fraternal uns com os outros. Não acontece da noite para o dia, mas é necessário que nós passemos pelas experiências para irmos deixando para trás o que nós já sabemos que já não serve mais e irmos galgando passos em direção a outras tarefas, a outras testagens. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Da mesma forma que nós vamos encontrar aqui os espíritos superiores nos dizendo que em cada mundo, cada um vai tomar um instrumento de acordo com aquela realidade, nós vamos trazer essa informação e nós vamos compreender que para passarmos por esses processos de aprendizagem, que são processos de aprendizagem, nós precisamos de laboratórios. E o laboratório que nós podemos chamar assim de primordial é a família. A família é um laboratório, é uma oficina onde nós vamos passando por várias testagens e por meio dessas testagens nós vamos aprimorando, nós vamos nos lapidando para que um dia estejamos aptos a exercer, né, a nossa condição de instrumentos musicais nessa sinfonia, nessa orquestra que um dia caracterizará o nosso planeta. Então, é nesse conjunto, nessa união que nunca é fortuita, que nunca acontece por acaso, que nós vamos nos preparando.
Então, a família é um laboratório. Quando nós vemos a família como um laboratório e nesse laboratório, obrigatoriamente, nós passamos por um processo de erros e acertos, porque se nós olharmos, se nós analisarmos os grandes inventos realizados por cientistas, nós vamos saber que nenhum deles conseguiu aquele intento de uma hora para outra. Muitas vezes, para que ele conseguisse chegar àquele ponto, né, de descoberta, que ele desse exatamente aquele sentido mais aprimorado da sua pesquisa, ele precisou fazer centenas e centenas de testagens. E assim acontece conosco. A família é um laboratório onde nós vamos fazer testagens, onde nós vamos trocando de papéis para que aprendamos a desenvolver a nossa compreensão. E quando nós desenvolvemos a compreensão, nós também vamos ampliando a nossa consciência, porque a compreensão, ela nos liga ao outro. E ao nos ligarmos mais ao outro, nós vamos também exercendo com mais sucesso o papel que nos cabe a cada existência na família. São ensaios, né, onde acontecem erros, onde acontecem acertos, e muitas vezes é comum nós, assim, nas nossas conversas e até com a gente mesmo, nós alegarmos que estamos aqui em busca da felicidade. Com certeza, todos nós queremos ser felizes, mas essa felicidade que nós buscamos, ela precisa ser compreendida como uma construção. Quando nós entendemos que a felicidade, ela é o resultado daquilo que nós fazemos, da obra que nós estamos elaborando, que aquela música mais perfeita, ela é consequência de ensaios reiterados, nós também temos um outro olhar sobre a família. A felicidade que nós queremos, muitas das vezes, ela está exatamente naquele ser que hoje nos dá muitos problemas. Mas ele não nos dá muitos problemas aleatoriamente. Pode ser algum ser que a nossa consciência malbaratou em existência pregressa e como na lei do Pai, tudo deve caminhar para essa sinfonia, para essa orquestra que um dia fundirá todos os filhos numa compaixão, e essa compaixão entendida no sentido como uma afinação de todos os instrumentos, nós vamos ter no nosso meio familiar aquele ser que nós malbaratamos, para que tenhamos a oportunidade bendita de fazermos as pazes. Então, essa compreensão, ela não vai nos eximir de termos de passar pelas experiências, porque elas nos são necessárias, mas ela vai nos dar uma outra perspectiva pela qual nós olhemos a situação que se instaura dentro da nossa família. De maneira geral, o que nós podemos observar dentro dos lares, né? Não o lar, não um lar, ela não é construído pela parte física. Um lar, ele se constrói pela parte espiritual. E o que nós observamos de maneira geral? Nós vamos observar aqueles seres que têm já um entrelaçamento mais harmonioso e aqueles seres que ainda encontram dificuldades, onde os desafios eles são maiores.
mas a proposta é sempre a mesma. Aqueles seres que já têm mais afinidades, eles não estão assim por acaso. É porque com certeza eles já vêm trazendo, eles já vêm fazendo esse processo de tijolo sobre tijolo de afetos para que naquela presente vida já haja um relacionamento mais alicerçado. Então, quando nós falamos que nós encontramos, vamos dar um exemplo, casais que têm uma afinidade, nós podemos ter certeza que aquela afinidade, ela não surgiu como num passe de mágica, né? O romantismo, né, essa visão romântica, ela faz pressupor que existem almas que estão predestinadas umas às outras. E que nessa predestinação, ela seria quase que mágica, uma criação do ser maior. Eu fui criada para você e você foi criado para mim. E o que nós vamos estudando na doutrina nos faz ter uma outra perspectiva diferenciada. Os relacionamentos, onde nós observamos tanto o marido quanto a mulher em afetos mais, vamos colocar assim, mais em sintonia, é porque eles já vêm passando por esses processos de lapidação, de aparar as arestas por várias existências. Nós vamos observando sem nenhuma crítica, né? Vamos assim notando muitas pessoas assim ansiosas que vão mudando de pares nessa suposta ideia de que vão encontrar um par perfeito que lhes fará felizes, onde não existam problemas. E essas visões, elas apenas nos afastam da felicidade verdadeira. Porque quando nós fugimos a essa viagem interior, onde nós vamos percebendo que a felicidade verdadeira, ela é construída principalmente de dentro para fora, nós deixamos essa felicidade mais distanciada, né? Lembro que certa vez eu estava observando, né, um casal muito conhecido e um dos cônjuges, no caso especificamente o marido, ele dava muito trabalho a ela. E a esposa era muito paciente, tolerante. E eu estava cá com os meus botões, pensando que relacionamento seria aquele, quase assim numa atitude de não aceitação daquela paciência, daquela tolerância que a esposa tinha para com ele. E depois, assim, pela intuição, foi-me passada essa ideia de que provavelmente aquela esposa que tinha paciência com ele estava construindo para o futuro um relacionamento de mais afinidades. Porque quando ele despertasse, quando ele percebesse, tivesse uma dimensão melhor da vida, ele teria-se uma gratidão, ele teria um carinho para com ela, ele estaria então entretecendo, ele estaria entrando num patamar de mais sintonia. Então, na família, nós temos laboratórios onde nós encontramos os nossos entes que são afins e aqueles que vão nos dar mais problemas, que pela misericórdia divina, eles vêm exatamente até nós para evitar que nós tenhamos problemas maiores. É ali no lar que nós vamos fazer ajustes, porque ninguém escapa à lei de consciência, da consciência divina
esculpida dentro de cada ser. Nós lembramos aqui uma história que é narrada por Ivone Pereira no livro Dramas da Obsessão, Espírito Bezerra de Menezes, e vamos encontrar ali um drama familiar. Esse drama familiar, ele é apresentado em dois momentos distintos, no passado e no presente atual, né? Mostrando exatamente que as famílias, elas são formadas. Por isso, quando nós vemos aí a família, ela pressupõe essa ligação consanguínea, mas mais do que consanguínea, ela traz antecedentes em outras existências. Então, o nosso magnetismo, né? Vamos chamar aqui esse magnetismo que nos liga uns aos outros, tanto por relações mais afetivas, quanto por relações de mais ódio, o nosso magnetismo flagrou esses espíritos com os quais nós precisamos estabelecer, fazer ajustes e estabelecer principalmente contatos de mais sucesso. E nessa história narrada por Ivone Pereira, nós vamos nos situar exatamente na Vila Rica que antecede a Inconfidência Mineira, isso lá no século XVIII. E a história, ela tem início no navio onde vamos encontrar o casal Rosa e Bernardino. Não era comum uma mulher, naquela época, fazer parte da tripulação de um navio. Mas ela, Rosa, muito bonita, jovem, sedutora, conseguiu convencer o comandante lá responsável pela tripulação, conseguiu convencê-lo a que ela pudesse viajar. As leis não permitiam que uma mulher fizesse parte que ela pudesse viajar. Ela estava casada de pouco tempo. O marido vinha em viagem, de acordo com as justificativas apresentadas, ele vinha para estudos na metrópole. Depois nós vamos saber mais tarde que ele não passava de um espião da coroa portuguesa, ansioso, né, por flagrar situações que pudessem comprometer determinadas pessoas para que elas fossem entregues às autoridades. Então, eles casados de pouco recorreram, já sabiam de antemão que ela não podia viajar, mas mesmo assim, ela recorreu às autoridades portuguesas, recebeu um não, ela vestiu-se com roupas masculinas e convenceu e infiltrou-se no meio dos passageiros. E quando o marido deu por si, ela já estava lá. E lá no navio, eles acabaram, nessa viagem, acabaram fazendo amizade com Fernando Guimarães, que também era um aventureiro. Acabaram fazendo uma viagem e ele que iria, né, para uma outra localidade, eles se afinizaram de uma forma tal que Fernando Guimarães mudou o seu percurso para acompanhar Rosa e Bernardino para a cidade de Vila Rica. E foi lá que os três se instalaram numa mesma casa, numa amizade, numa cumplicidade de irmãos. E o casal Rosa e Bernardino precisou contratar 2 escravas, que era comum à época,
E Fernando Guimarães também alegou precisar de um escravo. Dizíamos, então, que o Fernando Guimarães, ele também quis adquirir, se viu no direito de adquirir um escravo. Mas ele queria um escravo que fosse, assim, inteligente, que pudesse acompanhá-lo em suas aventuras. E nessa intenção, ele pôs-se a procurar e foi atraído por uma situação em que um escravo, ele corria o risco de ser condenado à morte. Ele estava preso pelas autoridades, acusado de matar 3 homens e uma criança. E caso a possibilidade de ele ser libertado daquela forca a que ele corria o risco, seria alguém comprá-lo, ir lá e adquiri-lo. E Fernando se interessou por ele, conversou, ele já tinha sido entregue para a igreja, para que a igreja desse o seu papel. A igreja foi cautelosa, não conseguiu avaliar se ele era inocente ou ele era culpado. Ele alegava que ele era inocente e a igreja muito prudentemente preferiu esperar, aguardar para ver se o caso tinha algum encaminhamento diferenciado. E Fernando, conversando com aquele escravo, que era Caetano do Espírito Santo, conversando com aquele escravo, percebeu que ele era a pessoa que ele estava procurando. Perguntou-lhe se estava interessado em acompanhá-lo. O escravo disse que sim e, simpatizado por aquela possibilidade de libertar-se da forca, jurou fidelidade a Fernando Guimarães. E assim foi feito. Fernando adquiriu aquele escravo, os dois passaram a ter uma cumplicidade em tudo. Fernando perguntou-lhe se ele tinha matado os 3 homens de que ele era acusado e mais a criança, e ele disse que não, que a única pessoa que ele tinha matado tinha sido um homem, que era o feitor, que o maltratava muito e ele não suportava. Os outros 2 tinham sido matados, os outros 2 feitores tinham sido mortos por outros 2 escravos, mas que ele não confessaria porque ele dizia que um escravo não entregava outro escravo e a criança tinha morrido acidentalmente. Então Fernando passou a ter em Caetano um verdadeiro aliado. Fernando era, na verdade, ele se dizia, tanto ele quanto o Bernardino, como nós vimos, Bernardino se dizia que ia a estudos para o Brasil, mas na verdade eles eram espiões. E Fernando, ele era um aproveitador, mas principalmente o grande desejo dele era ser caçador de onças, para que pudesse depois vender as peles a preços caríssimos no reino, na metrópole. E Caetano o acompanhava em tudo. Nesses relacionamentos, nessa cumplicidade, vamos dizer, do casal Rosa e Bernardino e Fernando como um amigo, tratado com todas as deferências, e mais Caetano, Bernardino viu-se obrigado a fazer uma viagem de emergência a Portugal. Mas seria uma viagem curta. Portanto, ele achou melhor deixar Rosa. Rosa ficou na casa. Ele viajou tranquilo, porque Fernando também ficaria, o que significava uma certa proteção à esposa. E ele viajou nessa possibilidade de viajar rápido. Quando ele viajou, Rosa e Fernando começaram
a ter intimidades preocupantes. Essas intimidades que acabaram culminando num relacionamento de paixões. Uma paixão ardorosa envolveu os dois. Aquilo que não deveria ter sido acontecido, porque Fernando tinha sido tratado como um irmão, então ele fere, ele não respeita a ausência ou a presença do amigo, ele desrespeita esse lar, mas mais grave do que isso, Rosa ficou grávida, levou essa gravidez até o final e quando ela estava prestes a dar à luz, coincidia exatamente com o retorno de Bernardino. Lembrando que as viagens, quando nós falamos em viagens rápidas, naquela época os percursos eles levavam meses, né? Mais de um mês de Portugal ao Brasil. Então, essa viagem que era longa, quer dizer, um ano para nós aqui era muito, mas um ano para aquela época não seria esse tempo, não seria nessa mesma contagem que nós fazemos atualmente. Ela estava prestes a dar à luz e o marido retornando. E a criança nasceu. A criança nasceu exatamente na véspera do retorno muito próximo do retorno do marido, e era necessário não deixar pistas daquele bebê. Era comum deixarem os bebês na porta das igrejas, mas Fernando era muito conhecido em Vila Rica e Caetano também era muito conhecido. Caetano sabia de tudo. Então, o bebê foi arrancado de Rosa por Fernando e Fernando pediu a Caetano que desse um fim àquele bebê. Caetano alertou a Fernando que não podiam deixar aquela criança na porta da igreja, porque com certeza alguém veria e eles seriam denunciados e caso soubessem, aquilo poderia significar a forca. Já que aquela criança não podia ser levada para a porta da igreja, mas era necessário desaparecer com aquele bebê, os dois estabeleceram ali que aquela criança seria morta. E friamente Caetano matou a criança. Mas eles fizeram isso na própria casa onde Rosa morava, onde Bernardino morava, onde Fernando morava, nos fundos, num quintal enorme, lá no final do quintal. Mas Caetano alertou Fernando de que enterrando aquela criança ali no quintal, os porcos poderiam desenterrá-la e isso poderia denunciar, poderia deixar pistas do crime. Então, o que ele resolveu fazer? Ele resolveu esquartejar a criança, envolveu-a numa manta de lã e jogou-a no fundo de um poço. Aos olhos do mundo, ninguém ficou sabendo daquele crime. Passou tudo oculto. Mas a consciência divina, esculpida em cada ser, ela permanece desperta. No início do século XX, mais propriamente em 1910, nós vamos encontrar um belíssimo casal recém-casado, Angelita e Alípio. Um casal recém-casados, numa casa arrumada com muito gosto, com muito carinho, Angelita, e ela prestes a dar à luz. Mas Angelita teve dificuldades na hora do parto. E naquele período havia-se muitos, vamos colocar, receios de se chamar médicos. Só se chamavam os médicos em situações
muito difíceis. A Angelita foi tendo dificuldades na hora do parto, houve complicações, né? Era difícil também encontrar uma maternidade, os recursos médicos eram muito precários, mas nessa dificuldade, né? Quando eles perceberam que a situação já era muito crítica, eles resolveram chamar um médico. Mas o médico foi chamado tarde demais. Não havia mais como salvar aquele bebê. O bebê já estava morto no ventre da mãe. E quando o médico chegou, o desafio dele era tentar salvar a mãe. Com recursos precários, higiene muito ruim, sem nenhuma luminosidade, isso de madrugada, o feto dentro do ventre da mãe precisou ser esquartejado. Era o bebê, ele foi esquartejado e tentou-se salvar a mãe. Ela realmente foi salva por causa da interferência da espiritualidade, mas ela foi salva, só que ela ficou inválida. Ela sobrevive, mas ela sobrevive com essas sequelas, ela não consegue mais andar. E mesmo assim, ela só consegue sobreviver a esse parto porque uma senhora de coração, vamos dizer assim, belíssimo, desses seres que já expandiram mais a consciência em direção a Deus, ela era vizinha de Angelita, é Sarita, e ela entra, ela chega ao ambiente, vê aquela situação, ela entra em oração sincera a Santo Antônio. E a oração dela vinha como fios, saía de dentro dela como fios de luz, envolvidos em amor, e chegam a esse espírito amoroso que vai pedir interferência do Dr. Bezerra de Menezes para auxiliar aquela mãe. E graças à interferência do Dr. Bezerra de Menezes, essa mãe se salva, mas ela fica inválida. Alípio, o marido novo, bonito, um galã, ele fica desolado. No início, ele dá alguma assistência, mas gradativamente ele vai abandonando o lar. Primeiro, ele só saía aos domingos ele se enfeitava, ele se perfumava todo e saía como se fosse um rapaz solteiro. Por último, ele se dava a liberdade de falar para Angelita dos casos que ele arrumava lá fora. E assim foi indo gradativamente até ele abandonar totalmente Angelita. E quem ficou cuidando de Angelita? A mãe, que não deu atenção, a mãe largou a Angelita, mas Sarita, esse espírito iluminado pelo Evangelho de Jesus, vai acompanhar por 11 anos, vai acompanhar Angelita no leito de dor em que ela está. Sarita tinha família, tinha filhos, mas ela tinha tempo de todas as tardes dar atenção a Angelita e vai encaminhar Angelita no Evangelho de Jesus, mostrando que em tudo existe a sabedoria de Deus regendo as situações, os relacionamentos, que nada acontece por acaso. Sarita era católica, mas no fundo de sua alma ela tinha a intuição que nada acontecia por acaso, que havia uma razão para tudo. E por 11 anos, Sarita acompanha Angelita, vai instruí-la no Evangelho de Jesus e faz mais.
vai ensinar Angelita a fazer trabalhos manuais e Angelita vai confeccionar roupinhas para bebês desassistidos. E Sarita ainda faz mais com Angelita, vai permitir que Angelita, daquele leito, ela pudesse alfabetizar crianças desassistidas da vizinhança. Angelita vai dignificar aquela invalidez Sarita vai dignificar essa invalidez de Angelita. E por 11 anos, naquele cuidado amoroso, Angelita, que no início era revoltada, ela acaba desencarnando, já em paz com a sua consciência, já em paz com Deus, compreendendo que havia razões, que não era por acaso que ela passava por aquela situação. Em Angelita, nós vamos encontrar a Rosa do passado, aquela Rosa leviana, inconsequente, que traiu o marido com o melhor amigo, aquele que era irmão. O marido é Alípio, o amante vem como marido. E Fernando ainda não tinha conseguido despertar naquela encarnação. E esse bebê que é esquartejado no ventre da mãe, nada mais era do que o escravo, o Caetano do Espírito Santo. Mas vejamos que pelas leis sábias da reencarnação, os laços, eles vão se fortalecendo. Esse espírito de Caetano, ele enche-se, ele começa aos poucos a se encher de uma gratidão por Angelita, porque durante aquele período de gravidez, ele recebeu dela uma amorosidade, uma acolhida que fez com que ele se vinculasse a ela e, ao mesmo tempo, naquela condição dele, ainda de espírito mais endurecido, perseguisse Fernando por aquilo que ele fazia contra Angelita. Ele vai se tornar, ele que no passado tinha sido cúmplice de Fernando, ele vai se tornar obsessor de Fernando. E vejamos que nessas teias que vão se criando, todos caminhamos para que um dia os relacionamentos desequilibrados, eles se transformem em relacionamentos de amor. A lei da vida é a lei que vai nos conduzindo para que a harmonia ela passe a reinar nossos corações. Infelizmente, as nossas mentes, muitas vezes elas estão viciadas nos mesmos papéis, então repetindo os mesmos equívocos. E então, embora haja uma inversão de papéis, quem era marido vem como filho, ou quem era irmão vem como pai, quer dizer, embora vá havendo uma inversão de papéis, as nossas estruturas muito cristalizadas em erros, elas nos permitem poucos avanços, mas como esse laboratório chamado família, ele é a possibilidade que nós temos de darmos avanços significativos dentro do nosso processo de evolução. Porque é na família que nós somos mais desafiados, porque nós podemos representar lá fora, nós até podemos manter determinadas aparências, mas na família o nosso eu, ele é colocado em xeque. Então é ali que nós vamos aprender. Muitas vezes na família, conforme nos diz o Evangelho, nós vamos iniciar como parentela corporal, quer dizer, sem esses vínculos
profundos de espiritualidade, mas por tudo o que nós estudamos na doutrina espírita, toda parentela corporal, nós vamos encontrar aqui no Evangelho, né, a seguinte afirmação: após duas espécies de famílias, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente. Mas se nós entendermos, né, elas se dissolvem, mas com o passar da nossa necessidade de evolução, nós compreendemos que toda parentela corporal, ela deve gradativamente caminhar para a parentela espiritual. E toda parentela espiritual, ela deve evoluir para um aprofundamento, para uma afinidade, que traz essa alegria. Porque na família, vamos chamar assim de família, essa ligação de afetos, que ela extrapola paredes, na família nós vamos encontrar essas afeições que dão um sentido profundo à existência. Então, se nós temos, às vezes, nesse laboratório de testagens chamado família, se nós temos relacionamentos ainda mais conflituosos, saibamos assim pedir sabedoria a Deus, pedir paciência, para que essa testagem ela possa ser encaminhada para um resultado favorável. Pode ser que até que a gente não consiga isso ainda numa mesma existência, mas pelo menos devemos sair melhores dentro daquele processo de testagem, porque nós estamos nessa família minúscula, nessa família pequena, para depois aprendermos a lidar com a família maior. A paz que nós queremos lá fora começa dentro da família. Se nós não sabemos, não aprendemos a nos tolerar, se nós não aprendemos a nos perdoar, se nós não aprendemos a nos estimular uns aos outros dentro de quatro paredes, dificilmente nós vamos levar essa paz ao mundo, né? A paz, ela é construída dentro do lar, dentro da família. Então nós devemos, assim, cada um de nós, fazer todo o esforço possível para superar os desafios, agradecendo a eles, porque a oportunidade bendita que o Pai nos dá para que aquilo que é desarmonia se transforme em harmonia e nós estejamos cada vez mais próximos de exercermos o nosso papel nessa sinfonia de amor que um dia há de dominar no nosso planeta. Agradecemos mais uma vez a atenção de todos. Que Jesus abençoe.